ela, por ser diabética, ela faz o controle da glicemia, né, através também, além da medicação que ela toma oral, os comprimidos, ela também faz uso de insulina aplicando, né? E ela estava com a glicemia alta e ela fez uso da insulina. Só que ela teve um pico de hipoglicemia. A glicemia baixou de uma forma que deixou de oxigenar o cérebro. Então, ela apagou. A minha mãe passou, eu acho que uns 2 a 3 minutos sem voltar. Isso é muito tempo, né? Porque não tinha sangue, aparentemente não tinha sangue, a gente não conseguia ver nem o retorno dela. E como já era noite, a gente correu muito com ela, né? A gente chamou a ambulância, só que, assim, eu não sei se vocês já precisaram, gente, de ambulância. Demora muito, né? Demora muito. E aí a gente não esperou. Eu botei ela dentro do meu carro e desci com ela para o hospital, para emergência. E aí foi o tempo que ela foi voltando e fez os exames. A gente não sabia se ela estava tendo um AVC, a gente não sabia se ela estava tendo um outro infarto, já que ela já infartou 3 vezes. Mas graças a Deus ela está melhor. Então o que a gente fez? Ela fez aqueles exames que são mais rápidos de emergência, mas a gente precisava investigar se não tinha atingido alguma coisa na cabeça. E quando, tanto na quarta quanto na quinta, a gente ficou com ela direto em hospital. E eu sou uma pessoa que eu acompanho diretamente ela, né? Até porque eu moro pertinho da casa dela, então a gente acaba que fica mais próximo. E aí eu falei com Lúcia, Lúcia, eu não tenho nem estrutura para dar aula. E eu também estava com um horário comprometido com ela em hospital. Na verdade, não era de hospital, era clínica e laboratório para fazer tomografia. Ela fez uma cintilografia, ressonância, e graças a Deus os exames estão mostrando que ela está bem. Ela realmente teve esse problema, mas retornou. Então, eu preciso me justificar com vocês, porque realmente eu não tive condições de dar aula para vocês semana passada. E eu sempre falo para a Lúcia, né? Para a Lúcia, para a Elaine, para a coordenação como um todo, que quando tiver algum horário vago, pela manhã, se eu puder estar encaixando, eu estar com vocês, porque a gente tem muito assunto para conversar, a gente tem... Eu acho que se a gente passar a nossa vida todo dia, sempre a gente vai ter um assunto, uma dúvida para tirar, e eu fico muito feliz em estar com vocês. Hoje, melhor do que ontem, porque hoje a gente pelo menos consegue se olhar assim, pelo menos através da tela, né? É verdade. Se Deus quiser, ano que vem a gente vai estar se abraçando, a gente vai estar conseguindo passar essa energia de uma forma mais direta, que vai ser presencial mesmo, se Deus quiser. Se Deus quiser, não vai ter carnaval. Não sei se vocês gostam disso, mas eu sou contra carnaval. Eu acho que a gente, ano passado... Eu também sou contra. Eu não gosto de brincar em casa. Eu gosto, mas no momento não é. Então, eu acho assim, na minha casa, todo ano a gente faz o nosso bloco. Eu, meu marido, meus cunhados, na minha casa mesmo. Não chamo ninguém, a gente faz o nosso... bota a nossa musiquinha. Meu pai, ele gostava muito de música, mas assim, sempre só família. Até porque hoje a gente vê que tem muita marginalidade. Mas eu falo da questão dessas grandes festas, né? E infelizmente hoje a gente vê que já abriu, já está tendo shows, já está tendo eventos. E infelizmente a gente sabe qual é o resultado disso. A pandemia ela ainda continua. Ela não acabou, a gente continua tendo casos. Ontem faleceu uma grande amiga da minha mãe de Covid. Eles falam que não está tendo sim. Ela faleceu ontem. Pneumonia causada por Covid. Ela estava internada e adquiriu pneumonia, e tudo isso por conta da Covid. Então, não existe dizer assim, já acabou. Não acabou, ela pode estar controlada, mas no momento que a gente
se fica em locais aglomerados, com muita gente. Hoje o governador já tirou a máscara, né? Quer dizer, ele não tirou, mas ele já disse que a pessoa fica à vontade. Então, acaba que realmente é uma situação um pouco complicada. Mas, cada um fazendo sua parte, eu acredito que a gente vai ter mais sucesso. E, se Deus quiser, o nosso prefeito vai reconsiderar para não ter festas grandes. Né? Em lugares abertos, tira a máscara. Ao meu entender. Tá todo mundo no lugar aberto, todo mundo sem máscara. Aí um tosse, um cospe, um não sei o quê, um faz não sei o quê. Aí tu vai pro lugar fechado, tu já pegou Covid e bota a máscara depois? Isso não pode ser. Ou é com máscara ou é com máscara. Ou é sem máscara todo mundo. Mas não é verdade? Então, a gente precisa cada um fazer a sua parte, utilizar... Claro. Eu vou tem aí 1 milhão que eu tô com a minha. É isso mesmo. Gente, mais uma vez, Dona Alzira, seu Francisco, bom dia. Que lindo ver vocês dois juntos aí assistindo. Dona Vânia, bom dia. Tem mais que chegou aqui. Tem várias pessoas aqui que já estão aqui. Bom, gente, como eu falei para vocês, a gente ainda vai continuar falando um pouco sobre colesterol. Ainda teve pessoas que me procuraram, fico feliz nisso. E a gente vai continuar tirando dúvidas. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre alguns mitos que as pessoas têm relacionados à alimentação, porque isso me veio perguntas, né? Lá no meu privado, veio perguntas relacionadas a essa questão de colesterol. Por exemplo, a gente sabe que muitas pessoas que têm o colesterol alto evitam comer ovo. Apesar de que isso já foi muito desmistificado, a gente já explicou várias vezes, a própria mídia coloca. Gente, o ovo ele não aumenta o colesterol. Agora, a gente também precisa entender de que um alimento só, se você consome ou deixa de consumir, ele não vai fazer milagres na sua vida. Às vezes a pessoa diz assim, tá, a professora falou que abacate faz muito colesterol. Eu vou começar a comer abacate e vou fazer meu exame. Aí tá lá, não mudou nada. Ah, a professora está mentindo. Será que você mudou os seus hábitos alimentares? E isso é preciso a gente também estar atento, porque não é só você inserir uma alimentação, um novo alimento no seu cardápio, né, na sua rotina alimentar, se você não fizer uma reeducação alimentar. E o que eu sempre falo, reeducação alimentar não é para você deixar de comer, de forma nenhuma. Reeducação alimentar, ela tem o propósito de você aprender a comer o que é saudável. Por isso que se chama reeducação. Okay. Você vai reaprender, reeducar aquilo que você não comia por ter medo, por não gostar, por ter alguma dúvida, né? Ou até mesmo por não conhecer determinado alimento. E você começar a ir fazendo aquele trocadilho. Eu vou trocar a minha farinha de mandioca por farinha de aveia. Eu vou trocar o meu leite integral pelo leite desnatado. Isso é reeducação alimentar. Isso você está trocando um alimento que ele não é tão saudável por um alimento que é muito mais saudável. Não é deixar de comer. Eu tenho algumas pessoas, na verdade, a gente, só ajustar aqui o... Tem algumas pessoas que às vezes me perguntam, né, assim, mas eu não vou deixar o meu leite integral mais grosso, tomar o leite fino, ralo, como é o leite desnatado. Por conta do cálcio. O cálcio, você não vê o cálcio, gente.
ele é um mineral que você não consegue olhar de forma nenhuma. O que faz com que o leite fique mais grosso é a gordura e não o cálcio. E uma coisa que eu digo muito assim, que vocês precisam aprender é ler os rótulos dos alimentos. Quando você for comprar um alimento que tiver dúvida, vá lá atrás. Geralmente tem, onde tem assim, tabela nutricional ou informação nutricional. Quando você for consumir, por exemplo, um alimento industrializado, tá? E aí você vai estar tirando suas dúvidas. Se você é uma pessoa que precisa de perder peso, quando você for comprar um alimento, você vai lá nas calorias, certo? Tem um biscoito, vamos dizer, um biscoito tipo creme cracker. Você pega um de uma marca, pega outro de uma marca, vai lá atrás e olha quantas calorias, valor calórico, né? Ou calorias. E ele vai te dizer, aquele que tiver menor calorias vai ser melhor para você que está querendo perder peso. Mesma coisa com relação aos carboidratos. Quando você que precisa, que é uma pessoa que é diabética, precisa controlar essa questão do carboidrato, quanto menos carboidrato, melhor ainda. Outra, gorduras. Quem tem questão do colesterol, isso é muito importante, independente, eu faço muito isso. Vai comprar uma margarina, bote uma do lado da outra. Vai lá na informação nutricional e veja a quantidade de gorduras totais. E olha a quantidade de gordura saturada. Aquela que tiver menor quantidade de gorduras totais, ela é melhor para você. Vocês entenderam? Então, às vezes, falta informação, às vezes a gente não sabe como fazer isso. Eu vou montar alguma coisa para vocês, acho que na outra quinta, ou se a gente tiver algum outro horário vago, para trazer para vocês como vocês vão fazer essa leitura. Aqueles que, de repente, têm dificuldade de fazer essa leitura nos rótulos dos alimentos. Mas isso vocês podem até fazer em casa. Pegue uma margarina, dê sempre uma olhada. Gente, todo alimento, obrigatoriamente, tem que ter uma tabela nutricional. O que é que obrigatoriamente tem que ter? Tem que ter quantidade de calorias, tem que ter quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, quantidade de gorduras e quantidade de sódio, que já é uma outra situação, o sódio também, para quem tem problemas de pressão alta, tá? Então, eu vou ver se eu monto para vocês. É bem facinho a gente ler, só precisa desse esclarecimento, que a gente vai estar falando mais minuciosamente, olhando para o rótulo. E aí vai ser mais fácil o entendimento de vocês. Voltando aqui para a questão do colesterol, tem muitas pessoas que acham também que... Aí vem a questão do ovo, né? O ovo ou faz bem ou faz mal para quem tem colesterol? Ele não faz mal, gente. Mal não faz. Professora, mas a gema? Geralmente vocês comem só a gema ou comem o ovo todo? O ovo todo, né? Todo. Inteirinho. O ovo todo, ele tem proteína. A clara do ovo, aquela parte branca, ela é proteína pura. É o alimento que mais tem proteína, é a clara do ovo. Para as pessoas que querem adquirir massa magra, ou seja, músculos, e quando eu falo de músculos, eu não estou falando para você ficar parrudo, tipo aqueles malhadores, não. Eu estou falando de você ter um coração mais forte, de você ter o músculo do seu braço para ele dar tchauzinho, não ficar aquele molenguinho. Eu estou falando da gente... eu estou falando da gente ter músculo para poder trocar a gordura. Quanto mais músculo você tem no seu corpo, menos gordura você tem. E isso precisa ser adquirida, né, esses músculos, essa massa magra, através também da alimentação. Claro que tem que ter uma atividade física.
junto, participando desse momento dessa reeducação alimentar. E vai fazer muito bem se você fizer uma atividade física. Então, assim, não tem problema nenhum de consumir ovo quem tem colesterol alto. De forma nenhuma. O ovo, ele, inclusive, como eu estou falando, ajuda no crescimento da musculatura e automaticamente da gordura que está aparente. Um outro mito também que existe é que as pessoas magras não têm colesterol alto. Isso é uma mentira muito grande. Pelo contrário. Né? Não é, dona Tereza? Pelo contrário, geralmente as pessoas magras elas acabam tendo uma quantidade de colesterol até mais elevado. A senhora está com o seu exame, dona Tereza? Oh. Quanto é que deu a senhora está com o seu colesterol? Estou aqui, estou olhando. A senhora olha para mim. Colesterol total, tá? 153. 153. E quanto é que está o triglicerídeo? Tem triglicerídeo aí? Tem. Ou tem... Colesterol total, HDL está 46,40. Certo. O LDL? LDL está 16,52. E o VDL está 90, o LDL está 90. Certo, 90, tá bom. O VDL está 16,52. E tem o triglicerídeo? Agora está dizendo aqui colesterol não HDL está 106,60. Tá. Nesse seu exame não apareceu o triglicerídeo, né? Está 76. Ótimo. Os exames da Tereza, gente, aí já que ela compartilhou com a gente, eles estão ótimos, viu, Tereza? Não se preocupe que seu colesterol está ótimo. O triglicerídeo dela abaixo do que a gente fica com receio de estar muito alto, que é marcador de possíveis danos ao coração. Então, dela está muito bom. E é importante que a gente, quando faça os exames laboratoriais, a gente saiba entender o que cada marcador desse ele está informando para a gente. E volto a dizer para vocês, se vocês tiverem exames com com menos de 3 meses... direto esse aqui, ó. Simvastatina, sim. Simvastatina, né? E cipílio. Isso, que são medicamentos que ajudam a controlar e baixar o colesterol. Com certeza, dona Tereza, está tomando a medicação porque em algum momento ele deu alto, né, Tereza? Foi. E, gente, assim, vamos pegar o caso da Tereza. A Tereza hoje está com o colesterol regular, bom, triglicerídeo bom, colesterol bom, tudo bom. Ela deve parar o remédio? Não. O de médico não mandou. De jeito nenhum. Sabe por que ela não deve? Mas, professora, não já está controlado? Está controlado por conta da medicação que ela está tomando. Ainda não é pelo estilo de vida. Quando o médico dela, o endocrinologista dela, que vai saber o momento dela diminuir essa quantidade ou dela retirar essa quantidade. E tem muitas pessoas que, seja hipertenso, seja diabético, tenha colesterol alto, ou tenha qualquer outro tipo de comorbidade, que fazem, sabe o quê? Ah, meu colesterol tá bom, eu vou tirar. E é isso, tá errado. Por quê? Fazer todo o processo que o corpo já está fazendo, o resultado que o corpo já está modificando, e esses resultados, esses marcadores de saúde.
né? Graças a Deus é de saúde, não é Foi marcador. o que ele falou, o médico. Ele disse, doutor Tarso, ele disse, eu não tiro o remédio, porque se eu tirar, vai aumentar. É isso mesmo, é isso mesmo. Tem muitas pessoas que acham que não. Ah, agora que já modificou, não. Tá melhorado por conta ainda da medicação. Depois de um tempo. Porque o meu organismo é que altera. Aí, depois que um tempo que o organismo já tiver mais ou menos organizado, o próprio médico vai fazer outros tipos de exames e ele que vai dizer se está na hora de tirar ou não. Tá, gente? Por favor, não tirem seus remédios. A alimentação, ela ajuda, vamos dizer assim, 50%, 60%, mas a medicação, gente, ela é essencial. Seja qual for a patologia, a doença, a comorbidade, seja lá o que você estiver sentindo. Não tire medicações por sua conta própria, tá? Tem pessoas, por exemplo, que tomam remédio para ansiedade. Ah, eu vou tirar o remédio para ansiedade porque eu já estou me sentindo bem. A pessoa está se sentindo bem por conta da medicação, né? Se ela tirar, ela pode chegar e ter uma crise. E, às vezes, essas crises acabam atingindo outras e outras e outras situações, que é o que a gente não quer que aconteça. Sempre, gente, fique no médico de vocês. Por quê? Porque ele vai saber como melhorar, como tratar você da melhor forma possível. Até porque cada um tem a sua individualidade. Tá certo? Entenderam? Tem uma outra coisa também que eu queria falar para vocês, com relação aos mitos e verdades sobre o colesterol. Vocês têm alguma dúvida, gente? Eu nem perguntei para vocês. Não, nenhuma dúvida. Ainda não? Pois é. Vamos. Vocês estão me olhando, gente? Consiga, tudo certinho. Professora, peça para as pessoas que não estão falando para desligar os microfones, porque está havendo muito ruído. Ah, gente, por favor, realmente, algumas pessoas que... Viu, professora? Oi. Inclusive, eu vim de dieta direto por causa da minha filha, que ela tem o intestino irritado, e nem tudo ela pode comer. Opa. E ela tem também negócio de problema de tolerância, essas coisas. E aí só eu e ela aqui no apartamento, então o que eu faço para ela, eu faço para mim. Gente, tem pessoas que estão com o microfone ligado, por favor, desliguem. Está dando interferência aqui. Certo, Tereza. Pois é, às vezes a gente acaba assim. Eu na minha casa, eu acabei também adquirindo alguns hábitos mais saudáveis, até antes mesmo da questão da nutrição, porque. Cadê Joana, que eu não estou vendo aqui? Deixa eu só pedir aqui, Linda Almira, Dona Alzira, desliguem seus áudios, por favor. Só para a gente, porque está dando interferência aqui. Não está ligado. Não está ligado. Tá ligado. Tá ligado. A gente consegue olhar aqui. Tá ligado o áudio de vocês. É onde tem um... Você está ouvindo? A gente está ouvindo vocês falarem. Bom dia. Bom dia. Era só... Isso, ótimo, beleza. Agora sim. Pronto. Tá bom, gente? Tem uma outra coisa também que eu queria falar com vocês. São alguns tipos de coisas que as pessoas usam e acham que vai melhorar assim, bruscamente, a questão do colesterol. Aquela questão, eu vou tomar água com berinjela, eu vou tomar água com, meu Deus, deixa eu ver como é o nome, com quiabo, eu vou tomar água com limão, eu vou tomar água com não sei o quê, e vou deixar de tomar meu remédio, e isso vai melhorar o meu colesterol. Não. O que esses alimentos fazem? São alimentos que são antioxidantes, são alimentos que são saudáveis. A maioria desses alimentos são verdes, né? Que têm um poder de vitamina C maior e eles vão ajudar no sistema imunológico da pessoa. No momento que ele ajuda no sistema imunológico,
Dona Rosalina, desligue seu microfone, por favor. Quando as pessoas elas começam a utilizar desses alimentos, o sistema imunológico dela, obviamente, vai aumentar, vai melhorar, vai ficar algo muito mais saudável, mas não justifica retirar a medicação. E eu vejo muito isso. As pessoas dizerem assim, eu vou tirar o medicamento para mim fazer o uso disso. Eu não sei se vocês lembram na semana retrasada, quando a gente conversou sobre as pessoas que têm o triglicerídeo alto, e que são pessoas que não têm diabetes, que eu falei que podem utilizar água de coco com mamão papaya. Vocês lembram que eu falei isso? Tá com 2 semanas que eu falei isso daí, né? Sim, falou. Isso não quer dizer que a pessoa vá deixar de tomar medicação. Aqueles que não estão tomando medicação, né, podem tentar fazer para ver que vai diminuir. Mas existem as restrições. Aquelas pessoas que são diabéticas, que não vão poder fazer o uso da água de coco nem do mamão papaya, porque por ele ser muito doce. Então, cada caso é um caso. Por isso que eu gosto muito de dizer para vocês que quando vocês tiverem dúvidas, me façam os questionamentos mesmo. Eu não vou deixar de responder. Às vezes eu posso não responder na mesma hora, mas eu tenho todo o prazer em ajudar. Eu acho que eu não falei isso para vocês. O meu curso de nutrição eu ganhei no tempo que eu era casada com um médico. Ele me deu de presente o curso de nutrição. Até hoje eu nunca cobrei R$1 de uma consulta, porque eu não acho que eu deva, né? Eu tenho meu trabalho. Talvez um dia, se eu precisar, mas graças a Deus, até o dia de hoje, eu tenho 10 anos de formada. Eu não precisei. E eu tenho fé em Deus de não precisar ter que estar cobrando uma consulta, falando aquilo que para mim é o óbvio, passar para os outros o conhecimento que a gente tem. Eu estudo muito para a gente poder estar conversando, eu poder me esclarecer e me atualizar em todos os assuntos. Mas eu digo assim, aquilo que foi um presente para mim, eu não quero cobrar de ninguém, tá? Essa semana retrasada, eu tenho um cunhado que é médico, que ele me fez eu estudar tanto, gente, vocês não têm noção, porque a minha área não é área hospitalar. E ele disse para mim que ele queria que eu montasse para ele um esquema de alimento para pessoas no pós-operatório. Nossa, eu digo, vixe, Maria, agora. Porque assim como qualquer um outro profissional, todo mundo tem sua área, né? Eu trabalho mais com a área social, eu não trabalho com a área hospitalar. Então, questão de cicatrização é mais para quem trabalha dentro de hospital. E eu tive que estudar muito. Eu passei quase 2 semanas. Eu digo que eu já estou craque, porque tanta coisa que eu aprendi... Eu aprendi, gente, que abacate faz mal. Vocês acreditam nisso? Para quem está com ferimento... Professor, eu queria entender isso. Abacate faz mal. Abacate faz mal. Abacate não faz mal. Ovo faz mal. Não, eu também sou como a senhora. Eu me entero de lei de tudo. Aí um vem e diz, tu come abacate, claro, né? Aí no outro dia vem, não, tu já não pode. Claro, como assim, puro, com salada. Aí, Maria Dark, é o seguinte, assim, a gente vai trabalhar cada situação. O abacate faz muito bem para o colesterol. Muito bem. Mas se você tiver com um ferimento, aí é que eu estou falando. Agora a gente vai falar outra coisa. Para o colesterol, ele é excelente. Mas se você tiver com um ferimento grande, que precise de uma cicatrização boa, e precise de uma quantidade de colágeno justamente para colar essa ferida, o abacate não é bom. Tu entendeu? Ele é muito bom. Não. Acho que ela dizia lá, dizer isso. Muito bom com colesterol. Mas ele não é o que você precisar de uma cicatrização. Aí a gente tem outros alimentos que a gente vai colocando. Por quê? Porque um dos ingredientes do abacate
faz com que o efeito da colagenase, né, que é aquilo que ajuda a criar o colágeno, ele diminua. Então, foi algo que a gente vem aprendendo. Como não é minha área hospitalar, então, questão de cicatrização e feridas, eu aprendi que não faz tão bem. Apesar dele ser um alimento rico em vitamina E ajuda a pele. Mas o abacate, ele, no momento de uma ferida grande, quando a gente fala em ferida grande, em cicatrização, a gente está falando de coisas de grande porte, uma cirurgia, por exemplo. A mulher, ela fez uma cesariana, ela precisa cicatrizar aquele corte da cesariana. Então, naquele momento, para ela, não é bom o abacate, entenderam? Ah, você fez uma extração de dente. Naquele momento, não é bom você comer abacate, porque aquele buraco precisa ser fechado. E isso precisa de colágeno para que não crie o queloide, né? Tem muitas pessoas que têm tendência a desenvolver queloide. Então, o abacate, nesse momento, não é bom. Entenderam? Ele faz muito bem para o colesterol, mas se você tiver com um ferimento, aí você vai tirar enquanto esse ferimento não fechar. Vocês sabiam disso? Nem eu. Eu não sabia, para mim é novidade. Não come abacate, que abacate é remoso. Claro, mas agora mais atual, isso a Larissa ela vai dizer. Não é a questão dele ser remoso, justo, pois é. Não, ela dizia assim, ela escreveu assim, no tempo já dizia que era remoso, não era? Não, tendo uma coisa assim. Olha, eu nesse estudo que eu fiz agora há pouco, dessa questão de cicatrização, feridas e cirurgias de grande porte, eu vi muita coisa falando sobre camarão, né? A questão do camarão, por que ele acaba sendo um alimento reimoso. Não, ele não é reimoso. Pois é, ele não é reimoso. A situação dele é muito parecida com a questão do abacate, na hora da questão da cicatrização, entendeu? E não é porque é reimoso. Diga, Maria Dark. É porque disse que porque tem os dois, o vermelho e o branco. Isso da minha avó também dizia, porque o vermelho que é remoço, não é isso? Parece isso. E o branco não é remoço. É como a carne de porco? Não, a carne de porco não é remoça. Não é? Que eles dizem assim, não, tu pode comer. Dizer, Maria Dark, vou só te dizer. A carne de porco, ela não é remosa, já que a gente está utilizando esse termo remoso, que o nome não é nem esse. Mas, como eu chamo de isso. Mas vamos chamar de remoso. A carne de porco, ela tende a ser remosa se ela tiver gordura. Ela é altamente remosa. Mas se ela for uma carne mais limpa, né, a parte dela que o filé, que seja mais limpa, que não tenha aquela quantidade de gordura, ela acaba sendo saudável. Porque o que irrita, o que deixa o corpo da gente mais fragilizado é a parte gordurosa da carne de porco, porque ela é uma carne muito rica em nutrientes. E ali se concentra muito na gordura, e ele atrapalha o processo, no caso de cicatrização e de recuperação. Por quê? Porque ele vai atrapalhar os outros nutrientes serem absorvidos pelo corpo. Entendeu? Então, por isso a gente deve evitar a carne de porco, porque tem muitas pessoas que gostam da carne de porco mais gorda. E quando a gente diz assim, vamos liberar a carne de porco, quero comer qualquer parte. Agora, se você tiver consciência, se você tiver conhecimento de que pode comer a carne de porco, mas qualquer pensamento de gordura vai atrapalhar, sim, a cicatrização. Então, é melhor você nem consumir. Por isso, as carnes brancas, elas são carnes que são mais indicadas num processo de recuperação de cirurgias, né? Mas da mesma coisa, da mesma forma, eu falo, sabe o que, Maria? Que o frango, se você fizer o frango com a pele, ele vai fazer tão mal quanto a carne de porco. Peixes que tenham muito couro, é a mesma coisa. Então, ou muito gordos, dependendo do peixe.
né? Porque a gente também precisa de alguns peixes que são das águas mais profundas, como a sardinha, o atum, como é o nome do outro? O salmão, que eles ajudam também a melhorar, porque eles são ricos em ômega 3. E o ômega 3, ele ajuda a melhorar o sistema imunológico. Certo? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Professora, a minha irmã mais velha, ela fez uma cirurgia da mama, né? Ela teve um câncer e ela perdeu a mama esquerda totalmente. E eu achei um absurdo, logo após a cirurgia, acho que ela estava mais ou menos com uns 2 ou 3 meses, ela comeu carne de porco. E eu briguei com ela, né? Ela disse, não, mas leitoinha não faz mal. Aí ela disse que ela comia era leitoinha. E graças a Deus, nunca fez mal a ela mesmo. Justamente, mas porque leitoinha ainda não desenvolveu aquela parte gorda. Geralmente, onde é que está a parte gorda? Nos suínos de grande porte, nos maiores, que já estão gordos, né? Geralmente, quando tem os porquinhos mais novos, eles ainda não têm essa quantidade de gordura toda. E também, Marise, tem essa questão mesmo da preparação, não sei se tu lembras como era a forma que ela comia, se ela comia a parte gordurosa. Então, o que atrapalha em todo esse processo é a gordura. Não somente na carne de porco, mas nos outros também. Só que eu volto a dizer, a carne de porco, ela tem uma concentração de nutrientes muito maior do que algumas outras carnes. Entenderam? Sim, e a questão do camarão, que a menina, a Dark colocou aí, Sim. Existe o camarão branco e existe o camarão piticaia, e diz que esse piticaia é justamente que é o remoso, esse que faz mal para as pessoas. Sim, geralmente pessoas têm alergia, né? Num desses estudos que eu estava fazendo, ele falava muito sobre essa questão da alergia, e algumas pessoas não sabem. E quando, do momento do corte ou do momento do sistema imunológico estar mais baixo, algumas pessoas que nunca nem tiveram sintomas de alergia, eles podem estar desenvolvendo. Isso vai atrapalhar a cicatrização, a recuperação do paciente, né? Então, para evitar, assim, para garantir, melhor evitar, né? Agora, as pessoas que têm essa consciência de que o camarão branco ele é o mais saudável. Agora, gente, falando em camarão, e já que a gente está falando em colesterol, o camarão, independente de qual seja, ele aumenta muito o triglicerídeo. Pessoas que têm colesterol alto devem evitar o camarão. Principalmente se tiver diabético. Diabético nem tanto, sabe, Daki? Porque ele não vai mexer tanto com a glicemia, mas ele mexe com o colesterol. Mexe demais com o colesterol. Então, assim, eu sempre digo assim... que a hipertensão? Oi? Desculpa. A hipertensão, não. Não, ele mexe mesmo com triglicerídeo. Dona Delma, a senhora já está com outra roupa, já está com frio. Está desligado seu microfone. Eu coloquei mais uma quentinha, uma roupa mais quentinha. Esfriou mais. E eu queria fazer uma pergunta. Pergunte. Eu, antigamente, antes desse câncer há 10 anos, eu comia caranguejo, muito caranguejo de camarão. Depois do tratamento, desencadeou todo o marisco, me dá alergia. E eu fui parar, assim, quase morrendo no hospital, então... Eu queria perguntar, quem tem alergia é para sempre ou depois de um tempo, eu tenho tanta vontade de comer um caranguejo, mas eu tenho medo. Tem a possibilidade de, com o tempo, passar ou a gente fica para sempre? Eu não como marisco nenhum. Tem sim. Eu tô acabando de falar aqui para o pessoal, assim, quando a senhora já comia antes e no momento que a senhora estava com seu sistema imunológico deficiente, a senhora desencadeou uma alergia, não foi? Eu acabei de falar isso aqui. Às vezes, quando a gente está numa situação dessa de pós-cirúrgico e come um alimento desse, pode vir a desenvolver uma alergia. E isso a gente não vai saber adivinhar.
A senhora perguntou, professora, eu tenho alergia e eu tenho novamente vontade de comer. Isso pode vir a acontecer de a senhora voltar a comer? Pode sim. Agora, o que é que eu lhe oriento? Se a senhora tem essa alergia, procurar um médico de alergia, que ele faça um tratamento para que a senhora, para bloquear essa alergia. E, gente, eu conheço pessoas que... A minha irmã é uma delas. A minha irmã caçula, quando ela era criança, ela ficou muito ruim por conta de ter comido camarão, né? Isso foi uma alergia muito forte, enfim. E é uma das pessoas hoje que mais come camarão na vida, é a minha irmã. Agora, sistema imunológico tem que estar muito bom, porque o camarão é muito forte, né? Ele acaba sendo... Eu não sei se vocês já ouviram falar que camarão é a barata do mar. Vocês já ouviram falar disso? Nunca ouviram falar? Professora, por favor, não fale mal do meu camarão, porque eu como quase todos os dias e gosto muito. Porque eu não como não faz inveja para Delma, Marisa. Professora, pelo amor de Deus, não fale mal do camarão, professora. Eu só como peixe e camarão, por favor. Camarão é uma coisa que eu não faço questão. Minha vontade é comer o caranguejo. Mas, na época, aí eu falei para o meu ginecológico, eu já tinha feito a cirurgia há muito tempo. Sim, aí eu perguntei para o ginecológico e falei. Aí ele me disse, olha, Delma, você já comeu tanto, é melhor você não comer, porque pode ser que não dê tempo você chegar no hospital. Então, é melhor você evitar. Mas eu tenho vontade de comer menos um caranguejinho. A senhora vai comer esse caranguejinho, nem que seja comigo, sentadinha do lado, a gente compra todos os tipos de remédio de antialérgico e a senhora coma antes. Vai comer esse caranguejo, vai comer. Mas é como eu estou lhe falando, assim, quando o sistema imunológico da gente está baixo, a gente pode acabar desenvolvendo algum tipo de alergia, como foi no seu caso, né? Como eu estou lhe falando também, o caso da minha irmã, que ela tinha um problema sério de alergia, inclusive ela tinha asma e não podia nem chegar perto de marisco, e hoje é uma das pessoas que mais come marisco, demais, come caranguejo, come camarão, enfim. E não é o fim, viu, dona Delma? Quando você tem intolerância, ela é um pouco mais difícil, que não é o seu caso. Alergia desenvolvida, sistema imunológico baixo. Existem situações de alergias que muitas, por exemplo, eu tenho alergia a cimento, né? Sempre que tem, eu não sei se sabia o cimento, mas acho que na mistura, sempre que tem alguma coisa de material de construção, eu fico toda empolada, meu rosto incha, fica cheio de bolota. Mas não é todo o tempo que eu fico assim. Isso depende muito do meu sistema imunológico, né? Isso vai depender muito do seu sistema imunológico. Como a senhora já tem uma predisposição para o sistema imunológico ficar mais baixo de vez em quando, né? Então, é importante ver se está tudo tranquilo. Mas eu volto a lhe dizer, seria importante a senhora fazer um tratamento com um médico alergista e, com certeza, ele vai lhe dar garantias de que a senhora vai poder comer o seu caranguejo sem problema nenhum. Porque isso é fato mesmo. Como ela na Estrela d'Alva, com um arrozinho de tocinho. Tocinho. Eita, maravilha. Me chame que eu vou. Eu até pago a conta. É muito gostoso. Tem a Casa do Caranguejo aí na Litorânea também, que é muito bom. Muito bom. Eu vou comer, mas só para me ficar com água na boca. Só vontade que eu tenho de comer o caranguejo. Camarão, eu posso ficar sem, eu não faço questão. Às vezes eu vou aqui no restaurante japonês aqui em São Paulo, que eu gosto muito de comer lá, e tem a comida que vem com todo o marisco. E eu tenho medo de comer. E é tão gostosa, mas eu tenho medo de comer. Aí eu peço a minha só com frango, ou só com carne. Então, o que eu tenho medo é o medo. Não, a senhora está certa. Eu acho que a gente precisa se cuidar, até porque, assim, alergia é algo que... porque eu já passei muita situação difícil. Já cheguei assim no hospital, o médico já disse, por 5 minutos você fechava tudo. Então, eu fico apavorada, entendeu? Eu evito. Eu digo, eu vivo sem isso. Então, é melhor não arriscar. Mas vontade eu tenho de comer um caranguejinho.
Com certeza. Eu como muito raro. Apesar da gente morar numa ilha, às vezes a gente fala assim, você mora numa ilha. Eu não sei se na senhora, dona Delma, que a senhora tá em São Paulo, fala assim, a senhora está numa ilha, a senhora só vive na praia, né? Não tem gente que fica falando isso, assim, mora na ilha, já mora na praia, só come caranguejo, só come peixe, não sei o quê. E não é dessa realidade, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, verdade. Demoro muito. Bom, gente, vou falar só mais uma coisinha com relação ao colesterol, com relação às crianças. Vocês têm netos, vocês têm filhos, vocês têm sobrinhos e crianças que rodeiam, com certeza. E tem muita gente que diz assim, que nada, colesterol de criança não importa, importa, viu? Importa muito. É verdade, sim, que as crianças hoje em dia estão apresentando um colesterol absurdamente alto e a gente não pode permitir isso. Infelizmente, a alimentação ela foi modificada de uma forma muito brusca. Desde os pastos, a gente vê que existem agrotóxicos, a gente vê que tem, dentro da ração dos animais, já tem muitos hormônios, os próprios hormônios que são aplicados nos animais, os agrotóxicos e os fertilizantes de alta densidade que são aplicados nas nossas plantas. Isso faz com que os hormônios e tudo isso cause um impacto muito grande no corpo das pessoas. E por mais que você tente fazer uma alimentação saudável, nem sempre você vai encontrar alimentos que sejam inócuos, ou seja, alimentos que não vão fazer mal. E aí o máximo que a gente pode fazer é evitar que as nossas crianças comam tanto alimento industrializado. Mas é tão prático, né? Às vezes a criança vai para a escola, é tão prático colocar uma caixinha de suco e um pacote de biscoito. Mas não é saudável. Se a gente for pensar no nosso tempo, quando a gente ia para a escola, o que a gente levava como lanche, né? A gente não tinha, até porque nem existia isso, né? Eu mesmo não tinha isso. Eu mesmo não tinha isso para me levar para a escola. Quantas vezes eu levava um pão? Na escola dava um lanche pra gente. Era leite porronca. Mas é mais saudável do que você hoje dar para o seu filho, dar para o seu neto, colocar uma caixa de suco que é industrializada, com um pacote de biscoito recheado, e fazer... Lanche fácil. É mais fácil. Chegou no já dá que botar ali no original, no liquidificador rapidinho, né? Já deixar tudo em cima da mesa já preparado, é mais fácil. Mas é mais demorado, né? Não, Maria Dark? Quando as pessoas não têm essa consciência, é sempre deixando por último, para fazer por último. E aí... Professora de manhã, quando eu morava ali pelo Turu, de manhã aquelas mães levantavam com aquele menino chorando, sem um café, com aquele pacotinho, até me arrupio, aquele pacotinho de... aquele salgadinho. O menino chorando e descendo naquela copa. Gente, eu ficava uma mulher assim, sinceramente, que até hoje não é assim, funciona assim. A gente vê aqui na hora do lanche os meninos correndo, tem aqui um colégio particular, os meninos correndo daqui para lá com uma Coca-Cola, um pacote. Gente, pelo amor de Deus. Pois é, eu digo muito isso. Eu crio, minha enteada, ela tem 10 anos, mas desde que ela veio morar comigo, muda tudo. Tia, eu quero levar hoje para a escola, é biscoito, não vai, até porque não tem na minha casa. Para levar para a escola, ela leva fruta. Ela no máximo eu faço um sanduíche para ela levar, para não ter esse. E mesmo assim, tentando fazer a alimentação mais saudável, ela gosta muito de comer salada, mas mesmo assim, ela está desenvolvendo um crescimento exorbitante, né? A gente já levou no médico, no endócrino. Mas, assim, como eles dizem, hoje em dia, as crianças elas estão desenvolvendo, até não somente por conta da alimentação dela, mas da mãe, desde o tempo da mãe. Os alimentos que foi consumidos na gravidez, genética, enfim, tudo. E que vai piorando. Então, muito cuidado. Para vocês que têm netos que moram com vocês, para netos que vocês possam ter controle, a orientação sempre é bom. Porque o colesterol, infelizmente... está presente na vida das crianças e isso pode vir a gerar um adulto doente. Isso a gente não quer, né? Gente, vocês acreditam que já são 10 horas?
Tchau. Oi, Marise. Passa rápido. Eu nem acreditei. Gente, mas assim, eu fico feliz demais da gente poder estar se encontrando. Eu fico pensando assim, meu Deus, quando a gente vai em sala de aula, que o calor é mais, né? Que a gente acaba tendo um envolvimento maior. A gente passar tão pouco tempo. Ainda vou conversar com a coordenação para ver se elas não me dão tipo assim, uma manhã todinha numa sala, e no outro dia, uma manhã todinha na outra sala, que a gente bate. A gente pode ter mais tempo um com o outro e a gente não perder o foco das nossas aulas, tá? Mais uma vez eu agradeço a vocês. Volto a dizer que eu estou à disposição para quem quiser tirar dúvidas, para quem quiser conversar comigo, qualquer coisa, a gente está à disposição, tá? E tinha alguém que falou assim, que tinha uma filha ou uma neta que estava precisando de orientação. Pode passar meu contato, tá, gente? Eu não tenho problema nenhum de fazer o atendimento, tá bom? Ok. Mais uma vez eu agradeço vocês. Dona Delma, fique aí com o seu friozinho, se aqueça por nós. Quando a senhora tiver com muito frio, se lembra que está fazendo muito calor. Vou mandar um pouco para aí do frio. Assopre para nós. Tá bom, professora. Obrigada, meu Deus. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês, gente. Que todos tenham um bom dia. Amém. Obrigada, igualmente. Fala, Dark. Não. É só todo lá contar. Tá certo. Beijo em todos, obrigada gente. pela aula. Obrigada. Deus abençoe. Até logo, dona Alzira. Tereza, Dark, Rosalinda, Marise, Fátima. Beijo na tua mãe também. Luzia. Dona Lúcia, muito obrigada por tudo. Obrigada aí pela presença de todos. Um abraço. Obrigada. Eu vou mandar um zap para ele. A você, professora. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada também à coordenação que passou o tempo com a gente. Rosalina. Seu Francisco ali, ó. Seu Francisco, já falei. Dona Alzira, seu Francisco, são todo mundo. Melhoras aí, seu Francisco. Pô, Minha mãe tem alguma coisa normal. Até logo, gente. Fiquem com Deus. Não, fazer minha comida agora. Olhem tudo. Mas só que o metabolismo de uma é diferente da outra. Olha, a Rayana não aceitou isso. Aceitou e tudo bem. Mas eu fiquei, sabe, 4 meses sangrando, fiquei 2 meses sangrando. Para poder adaptar. Eu aceito.